Bem-vindos ao segundo bloco. A gente aqui no Família Ming hoje está recebendo esse grande amigo, um chefe de cozinha tão talentoso, que é o Duda Mendel. E a gente estava falando de uma série muito divertida do Netflix chamada Nailed It. Então diga, Duda, quer dizer que tem também passagens multiculturais ali? Tem passagens multiculturais. Cada episódio é sobre alguma coisa. Começou a quarta temporada, eu estava assistindo o primeiro episódio ontem, e aí eles precisavam... Toda a ideia do episódio era sobre livros. Então, o primeiro episódio eles precisavam recriar um biscoito com a cara do Shakespeare, e no segundo eles tinham que fazer um bolo baseado no Moby Dick. Então, era um livro que se abria, e do livro tinha que sair uma baleia, Nossa. ondas, um barquinho com o capitão. É maravilhoso e é impossível fazer. Eu também acho muito engraçado porque eu sou péssimo em confeitaria e se eu fosse lá, eu seria horrível. Uma vez foi um chefe de cozinha lá e ele falou: cozinha é uma coisa, confeitaria é outra coisa, decoração é uma terceira coisa. Decorar é muito mais complicado. Que Mas as legal. pessoas são muito, muito ruins. As pessoas não conseguem pensar direito. Elas fazem coisas... Já vi gente quebrando batedeira. É maravilhoso. Assim, é o festival dos horrores. É muito, muito divertido. Que barato, cara. Eu noto que é assim, é uma série para iniciados, né? Você que já está dentro da cozinha, você Não, está não. É respondendo a uma série... Não, uma tantos série desafios. completamente para leigos. Ela É, é completamente para leigos, por isso que é muito divertido. Pensa o seguinte, Guto. Quanto você sabe de confeitaria? eu sei que é uma delícia comer, né? O que seja bem Você está preparado. fazendo um bolo lá. Então, é muito sobre a vida real de como fazer. Quem apresenta é um humorista, então é muito divertido. É uma série de comédia e a Cara, cozinha tá eu vou ali. ver isso aí. Que É legal. isso. É, É, aliás, eu acho que eu já vi um pouquinho. Eu lembro de ter visto essas decorações que são muito difíceis de fazer, né? Fazer então, esculturas, tem uma pasta especial que eles preparam. E eu lembro de ter visto alguma coisa, é só isso que eu lembro. Eu lembro que era verde. Então o é cara fazia uma possível. estrutura verde, né? É muito É incrível. possível. Agora, o que eu estava falando, né, desse lance, é muito legal linkar a série com a sua atividade. Porque, pô, você responde a muitos desafios na cozinha. E aí, quando você vê essa série, você se diverte, né? Porque você fala, meu, Sim, eu tenho meus desafios, mas isso aí eu nunca faria, né? exato. Ou Que até para legal. poder entender o que está acontecendo ou não, ou de alguma forma interagir ali no seu ambiente, né? Minha Bacana, cozinha nesse momento está muito restrita. Para mim e para minha namorada, é isso. bacana. Né? Não... Você tem uma outra dica de série para o pessoal curtir? Eu tenho uma outra dica de série. É, E depois a gente Essa é coloca uma 5 dicas suas no final do Pô, vídeo aí para tá todo bom. mundo poder interagir. Mas, pô, que interessante. Vamos falar de uma Uma segunda. outra, uma outra série que eu tenho visto que eu tenho gostado bastante, essa é da Amazon, no Amazon Prime. Chama em inglês The Marvelous Mrs. Maisel. Eu não lembro exatamente como chama em português, deve ser alguma coisa como Incrível Senhora Maisel ou Incrível Miss Maisel. Precisa procurar um pouco. Parece que o nome em inglês é alguma coisa do tipo Uma Maravilha que sente falta da Senhora Maisel, uma coisa desse tipo? Não, não. A maravilhosa Senhorita Maisel. É Ah, mais ou tá. menos isso. Esse Mrs. E é a senhorita mesmo, ela é uma mulher solteira, algo é assim. senhorita. Não, Legal. é senhorita. E ela é uma mãe de 2 filhos, judia, dentro de uma família judia, tá muito no meu contexto ainda. Que legal. Em Nova York, nos anos 60, se não me engano. Uau, deve ser uma bela produção. É uma bela produção que decide ser humorista no momento em que isso não era possível, né? A gente está falando aí da época com questões de liberdade de voto e todas as questões de gênero estão incluídas. Ao mesmo tempo que a sociedade vai evoluindo, tem o casamento dela,
tem o humor dela. É uma série muito interessante, eu não sei, não quero falar muito para não dar muitos spoilers, mas é uma série muito interessante de uma época que, bom, eu não vivi essa época, né? Obviamente eu não nasci nos anos 60, nasci no fim dos anos 80, para poder ver um pouco do que passou, ver um pouco de humor, porque é uma série leve nesse sentido e bem gostosa, muito inteligente, e ela ainda fala muito da minha cultura ou de uma cultura parecida com a minha, né? A cultura judaica não é uma cultura, é a mesma coisa que a gente falar de cultura brasileira. Não existe cultura brasileira. A cultura baiana é uma, a cultura do Pará é outra, e mesmo dentro da Bahia você tem diferentes culturas, mas enfim, eles têm uma cultura É barato judaica muito pensar forte. nisso, né? E sempre que a gente vai falar sobre cultura negra ou cultura africana, a gente tem que começar dizendo que, poxa, são mais de 50 países, né? O continente mais dividido do mundo. Então é incrível, né, essa possibilidade. E eu fiquei muito surpreso com isso também, quando eu fui ao México, que eu descobri que não tem o México, são vários estados diferentes, né? Então essa E é igual no Brasil. multicultura é incrível, né? É absolutamente igual no Brasil. E mesmo se a gente for falar de Bahia, né? Uma coisa é o recôncavo baiano, outra coisa é a praia. Uma coisa é o Pelourinho, a outra coisa é a Praia do Rio Vermelho no Festival de Iemanjá, na mesma cidade, no mesmo estado. Então, Barato, é muita são culturas cultura. diferentes. E eu acho muito legal poder ver isso. Eu acho muito legal conseguir entrar e enxergar um pouco dessa cultura. Obviamente, né, é uma série, então as coisas vão ser estereotipadas, elas vão ser aumentadas para dar dramaticidade, para dar comédia, enfim. Mas a gente consegue enxergar um pouco do que se passa nisso. Eu acho isso muito legal. Que bacana. Duda, para as pessoas poderem localizar a série, é a maravilhosa senhorita Maisel. 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 Legal. Isso me fez lembrar uma coisa que é muito divertida nessa ponte, porque o nosso programa, o Família Ming, ele é muito isso, a ponte entre a realidade da família e as séries. E é muito interessante notar como você vai e volta, né, da sua atividade profissional para séries e retorna. Esse desafio de localizar alguma coisa dentro do mundo streaming, como Netflix, é um super desafio, né? Eu tenho conversado Sim. muito isso com as pessoas mais velhas aqui na família, minha mãe, o sogro, a sogra, porque como era fácil antigamente usar o seletor de canais e colocar, né, canal 5, canal 7, canal 3, agora tem que achar a série da senhorita Maisel, quer dizer, é um desafio. Como é que tem sido isso para você? Você bate esse papo com seu pai, por exemplo? Para mim, é bem fácil por duas coisas. Minha namorada, ela é psicóloga, então ela fica muito cheia das coisas que os pacientes dela trazem, é muito pesado. Então, ela assiste muita TV e ela assiste muito streaming. Então, ela vira e mexe e fala, comecei a assistir uma série, eu parei pra gente assistir junto, você vai gostar. Outra coisa, eu converso muito com meu pai e muito com meu irmão. E a gente vai trocando séries. Às vezes, um tá vendo uma série que acha que o outro vai gostar muito e fala, ou vê uma série que tem muito a cara do outro e a gente vai trocando. E como é que é isso com o seu pai, que é um cara de outra geração, né? Então, um cara muito conectado, eu sei disso, lembro dele, mas de outra geração. Quer dizer, tem algumas meu pai travas? É outra geração, meu pai já tá na faixa de risco do corona, né? Não entendi, como é que é o surf dele no streaming? Eu não tenho certeza de como é o surfing dele no streaming. Eu sei que eu já recomendei muitas séries, mas uma das últimas séries que eu comecei a assistir é uma recomendação dele que ele tem há meses falado para mim, assista isso. Que legal. Mas uma parte do que ele faz é parar e abrir e começar a navegar um pouco. Antigamente você parava no canal e você olhava o que estava sendo, né? Hoje, especialmente com as séries, a maior delas tem um botão de trailer. Então, passa por aquilo ali, eles têm as categorias, né? Drama, tem comédia, tem
séries sobre comida, séries sobre esportes, séries para você se sentir mal, séries para você se sentir bem, séries para você pensar muito, séries fantasiosas, tem tudo, né? E eu E o acho que seu ele pai assiste muitos trailers para assiste os olhar e trailers. falar. Que legal, que dica fantástica, cara. Que legal. Bacana demais. Muito bem. Eu faço isso um pouco também, né? Eu Legal. vou lá, paro e olho, mas às vezes tem horas quando a coisa realmente bate, eu falo, nossa, eu preciso assistir alguma série e não conheço, pergunto para ele, para o meu irmão, para algum amigo, gente, me recomenda uma série. E eu acho que nesse momento todo mundo está consumindo mais, todo mundo É, vai falar de séries, né? Tem algumas séries que, especialmente do Netflix, que elas começam a aparecer muito na mídia, sim. é, E aí todo mundo começam cai a naquela que está aparecendo e aí mais. todo mundo cai naquela e ele vai te mostrar séries parecidas com aquela. Pois Eu é, mas acho. é tão importante a gente poder bater esse papo, né? E a gente descobrir, né? Poxa, essa da senhora Maisel, eu fiquei muito curioso e não imaginaria, né? Onde achar. Então, bater um papo é tão importante. E uma coisa que eu queria destacar é essa conversa entre vocês, né? Porque aí vocês podem sentar para bater um papo na hora do Ai, jantar, ou mesmo numa videochamada streaming, e ter esse assunto que vai tocar assuntos da sua família, que vai tocar temas que vocês precisam conversar. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente teve a era da TV aberta, que a gente aprendeu um pouco a falar de amor, vai falar a coisa mais brega que tem, mas é fato. A gente aprendeu a falar de amor com um personagem que fala de amor na novela. Putz, agora a gente pode aprender sobre tantos outros temas, né? sim, e debater sobre eles, especialmente nesse momento que a TV normal, a única coisa que ela vai te dar é tragédia, tragédia, tragédia. Nem fale. A vida das pessoas também está nesse momento meio fechado, em casa, sem sair muito. Então, dá para usar isso para discutir. Antigamente, quando eu era criança, eu sentava e meu pai falava: "O que que você leu no jornal hoje?" Ah, eu não li nada. Então você vai ler o jornal hoje e você vai me contar sobre uma matéria. E pelo menos isso gerava uma conversa, né? As séries hoje elas são muito mais bem estruturadas para forçarem a gente a pensar em coisas, para Eu trazerem concordo. assunto, para serem assunto, né? Eles se pensam porque essa é uma forma deles se propagarem. Então é uma série ou poder ligar para alguém e debater. E tem séries muito interessantes que servem para trazer debate, que Verdade. colocam pontos muito difíceis de serem discutidos e conversados, né? Duda, deixa eu fazer uma pequena contribuição. Não sou um grande cozinheiro como você, Por mas favor. olha, mas partindo do seu exemplo, olha que barato. Eu comecei a assistir uma série ontem, As Boas Garotas. 3 donas de casa que assaltam o supermercado. Eu achei tão estúpido isso, mas achei interessante experimentar. E aí, de repente, elas assaltam o supermercado, mas elas vão descobrir que ao invés de achar 30 mil reais no supermercado, 30 mil dólares, elas acabaram encontrando 500, na verdade, quase 1 milhão de dólares. E era de uma gangue nos Estados Unidos. Então, barato, porque é um tema que também nos toca, né? Esse lance de que a gente às vezes está cercado por coisas que a gente nem desconfia, né? A gente fala muito desse tema também no Brasil, né? Em que medida quem é que é dono do quê, para quem que a gente está respondendo, né? Então as séries realmente têm essa capacidade gigante de trazer novas discussões, muito legal. Curioso isso que você falou. Em algum momento no Miss Maisel, o marido dela decide abrir um bar e ele encontra uma porta secreta no bar dele que leva para um bingo chinês. E ele não consegue falar com ninguém, porque são só chineses que só falam chinês. E ele não sabe o que fazer com aquilo. Cara, nos anos E 60. nos anos 60